Oiês, bem-vindo a mais um GTC Cast, o podcast que tem o intuito de transformar a vida de você que nos ouve. Eu sou Thaís Campbell e hoje a gente vai ter um bate-papo muito gostoso com uma convidada, a doutora Ticiane Miyazaki. Vamos ver se eu acertei o jeito de falar o sobrenome dela, porque para os chegados é Doc Tici, ela que é a nossa mergulhadora, que é mãe do, vamos ver se eu vou acertar os nomes, Baldo e Walter. Vamos descobrir quem são eles? Muito bem-vinda, Doc Ai, Doc Tici. Thaís, muito obrigada pelo convite. Sempre uma honra fazer parte de tudo do GTC. Tô nervosa, mas. Imagina, gente, a gente fala, porque para gravar aqui, vou contar um segredo de bastidores, o nosso ar-condicionado aqui desse estúdio, ele faz o barulho que capta aqui no microfone, gente. Então, ele fica desligado enquanto a gente tá gravando. Então, essa coisa de suar não só pelo nervosismo de uma primeira vez de um podcast, mas vai ser delicioso, vai Exato, ser o primeiro de muitos, e eu tenho também porque a gente tá aqui no certeza. calor. Mas isso aí a gente abstrai, porque hoje a gente vai conhecer mais dessa musa maravilhosa. E eu sempre gosto de começar com uma pergunta, porque para várias profissões, mas para nós médicos, às vezes ainda é mais estigmatizante, assim, né, Uhum. da gente conhecer só a doutora Tici. E eu quero começar perguntando quem é a Tici, além de médica? Quem é Tícia além de médica? Vamos lá. Eu acredito, Doc, que seja como filha, esposa, amiga e também médica, eu tento sempre ser muito amor, sabe? Eu acho que Verdade. Nossa, define muito ela. eu tento, assim, eu acho que a vida me permitiu viver algumas experiências e eu acredito que sempre que a gente tem uma conexão, a gente tá com alguma pessoa, a gente não sabe o que ela tá passando e se a gente puder levar um pouquinho de amor, seja numa palavra, num acolhimento, e isso é muito importante. Então, assim, é o que eu tento ser na minha vida. E eu te apresentei, amiga, contando que você também é mãe do Baldo e do Walter. Conta mais sobre isso. Sim, Doc, eu amo bichinho. Eu tenho dois gatinhos, né? Baldo e Walter, adotados, bem vira-latinhas. O pessoal pergunta que raça que é. Eu falo, é cinza e cia-lata, né? Que eu vi o siamês vira-lata. E sou apaixonada pelos dois, Foram gente. Foram adotados. Como foi isso? Você sempre adotados. gostou de bicho, desde Sempre criança? gostei de bicho, né? Morava na fazenda, então a gente Morava convivia. na É, fazenda. sim, Ah, e depois sim. quero perguntar e entender mais dessa Claro. parte. Aham. Então convivia com tudo, né? Porquinho, galinha, vaca, cachorro, gato. Eram os bichinhos de Todos os estimação bichinhos. ali. Aham. Sempre amei, sempre amei. Mas por conta de trabalhar muito, né? Na época que eu dava muito plantão, eu ficava com dor no coração de ter cachorro, né? Porque demanda um cuidado maior. Não que gato não demande também. Acho que é atenção, né? Eles precisam mais de É. companhia ali, Isso. né? Daí, quando eu passei no título, eu ganhei o baldinho. E daí depois, gato, isso quem é gateiro sabe, é tipo esquema de pirâmide. Tá. Você adota um, daí depois você adota um gato pro gato. Entendi. Um gato pro outro gato. E quando você vê, você tem tipo 15. Sei, compreendo. Eu tô segurando. Acho que eu não conheço alguém que tem um gato, são no mínimo dois, Não, é né? no mínimo. E daí eu adotei um gato pro gato, né? Daí eu fui um dia no pet shop comprar sachê e tava tendo uma feirinha de adoção. E daí eu caí no golpe da feirinha de adoção, peguei no colo, ronronou, levei mais um. E aí a Tice me ensina sobre gatos. Eu ronronar, por exemplo, era uma coisa que eu não sabia, porque eu tenho medo de gatos, então não entendo muito deles. A Tice fez todo ali uma parte lúdica para me explicar o que era o ronronar de um gatinho. Muito fofo, eles ronronam. Conta um pouquinho, né, os seus pais com o que eles trabalham e essa parte de ter morado na fazenda. Sim, eu morei na fazenda, assim, morando continuamente até a época de estudar. Daí minha Fazenda, mãe... fazenda. Não era dentro da cidade, Não, era um sítio. fazenda. E aí, como é que você fazia para estudar? Então, é fofo. Ah. Minha mãe era professora. E daí a gente tinha tipo uma
escolinha de sítio mesmo, sabe? Tá. Que ela sempre me levou pra escola criança. Então, assim, ficava com a criançada toda. E é tão sítio, tão fazenda, que era aquelas escolas, assim, que uma fileira é a primeira série, a segunda fileira é a segunda. Chocada. Com merenda, com tudo. E Nossa! daí eu vivi toda essa época, né? Minha mãe me levava pra escola que não tinha com quem deixar e a gente morava na fazenda. Meu pai tem fazenda, né? Que é de agricultura, Tá. no Mato Grosso do Sul. Muitos japoneses, né, na imigração, foi a primeira coisa que, né, Sim, muitos vieram sim. fazer, foi pra plantação mesmo, sim. né? E nisso eu só fui pra cidade, né? Morar na cidade quando chegou a hora de fazer a primeira série. Entendi. E daí, mas ia pra cidade, passava a semana estudando, mas final de semana voltava pra fazenda de novo. Aí seus pais, tipo, pegaram uma casinha na cidade, Sim. que aí vocês ficavam na cidade durante a semana E final de voltava semana pro voltava sítio, pra fazenda. pra fazenda. Não sabia dessa parte da sua Foi. história. E a sua mãe é professora ainda e seu pai ainda mexe com Daí agricultura. ela parou pra poder ficar comigo, né? Porque daí ela ficava na cidade comigo, parou de lecionar. E agora, né, ela não exerce mais, mas ela deu aula por muitos anos. E eu tenho a memória afetiva que era muita criança, porque você imagina, assim, cada fileira era uma série, por mais que era uma casinha, escola, né? Mas era todo mundo junto era ali, todo né? mundo junto. E como eu era pequenininha, eu tinha um berço dentro da sala de aula. E as crianças passavam de colo, Entendi. Essa coisa do conectar das histórias, né? Até isso, então, essa sua parte aí toda muito afetiva, muito amorosa, né? Vem até desse encontro ali de Com ficar tão certeza. juntinho, né? Com certeza. E você sabe que Dourados, eu já te contei isso, né? Quando eu fui prestar vestibular, que quando a gente presta vestibular de medicina, a gente sai prestando tudo que é canto, que é muito difícil, né? E presta todos os lugares. E aí eu prestei Dourados e passei lá em Dourados e não conhecia lá, né? Fui para morar mesmo, né? Conhecer a cidade, enfim. Mas Deus tinha outros planos, porque eu tinha que ir lá pro Rio para conhecer meu marido. Então não foi lá que a gente se conectou. Depois foi nos conectarmos aqui, né? Em São Paulo, nessa Que loucura. delícia, muito bom. Ai, maravilhosa. Mas eu quero saber mais. Me conta de onde você veio. Você é filha única? Conta tudo. Conto tudo, então vamos lá. Eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul. Tenho um irmão, né, mais velho, muito querido, Fábio. E somos só nós dois, né? Meus pais ainda estão lá. E saí para estudar e vim migrando e fiquei aqui em São Paulo, que agora chegou, eu morro né? de amor por aqui. E me conta um pouquinho dos seus hobbies. Eu não sei se eu contei aqui na introdução, não, eu pulei essa parte, que ela é a nossa mergulhadora oficial do grupo. Conta isso, Tícia, esse novo hobby, que esse é mais novo por agora, né? Mas conta um pouquinho das coisas que você gosta de fazer. Uma paixão antiga que eu já queria começar a mergulhar. E comecei recentemente, fiquei muito encantada, porque é uma sensação, assim, só você com o mar e você sente tua respiração e água passando e a vida marinha, o jeito que o sol bate na água, é uma sensação muito boa. Já tinha vontade de mergulhar e agora eu aderi como hobby, assim, pra vida Ela tá quase me mesmo. convencendo, gente. Toda vez que a gente conversa Gente, disso, precisa. o olho dela brilha, assim, pra contar da Gente, se vocês experiência. têm vontade de mergulhar, não fiquem nessa vontade, pode ir, porque vale muito a pena. E o mais legal é que eu nem imaginava que tinha, a gente não para pra pensar, né? Tem mergulho noturno. Acho que eu ia ter um pouco de medo, será? Não, mas assim, é muito gostoso, porque é você, o mar, não tem nada pra cima, aquele breu de céu, o breu do mar, e você e sua lanterninha. E é Vendo muito ali bom. até um palmo do seu... Mas é muito bom, vale a E pena, todo uma o experiência mistério. ótima. E a gente, né, numa das nossas conversas, você contou um pouco de como foi transformador, que foi mais do que só a experiência ali, mas essa coisa da confiança que você tem que conquistar para estar ali, né? Sim, é transformador porque o curso é super sério, né? Tem certificação internacional, então você tem tanto aula teórica, bastante aula teórica, também tem aula em piscina, e quando vai para o mar tem que repetir os exercícios que a gente faz em piscina, e algumas coisas, né, ainda mais para quem é um pouco ansioso, né, você tem que ter muito controle, tanto de respiração, de saber que o que você vai fazer vai ser pausado e você vai conseguir, mas você tem que ter aquele seu controle, tanto de respiração, de movimento. Então, para mim, meu olho brilha mesmo, que é muito bom. Eu recomendo para todo mundo.
uma experiência ótima. E um outro hobby que a gente também sempre acompanha aqui da Tice, que eu não sei se ele é só novo ou se já era do passado, mas é de cozinhar, porque você anda fazendo Ai, várias coisas maravilhosas e tudo gente, fitness. Como é que é eu isso? amo, Doc, cozinhar. Eu adoro cozinhar. Quando eu saí de casa, eu sentia muita falta da comida da minha mãe, assim. E é uma coisa assim que não adianta, você pode ir pra tudo quanto é restaurante, que você não vai encontrar a comida da tua mãe. E mesmo a minha não é a da minha mãe. E daí eu comecei a fazer. Pegar gosto, né? Testar receita. E eu gosto muito de saber o que eu tô comendo, sabe? Essa frase é muito ela também, ela sempre me fala isso. Gosto muito de saber como é feito, né? Se não tá muita gordura, muito óleo, todo cuidado do preparo. Então, assim, é uma extensão, assim, não só de gostar de cozinhar, também como um cuidado, né? De Pra minha desde escolher saúde. também os ingredientes que eu vejo, Isso. né? Que você vai mostrando ali, escolhi isso. Isso, escolhe tudo certinho, o modo de preparar. Às vezes dá errado, mas Faz parte. mas a gente testa e tá tudo bem. Mas gosto muito, gosto muito. Bom. E agora eu queria entender um pouquinho da cronologia da história que você contou ali resumidamente, que de Dourados veio parar aqui, mas a gente quer saber um pouco mais do como. Vamos até começar com entendendo medicina na sua vida e a dermatologia, como elas vieram, né? Você sempre quis medicina desde criança e quando escolheu por medicina já sabia que ia ser dermatologia? Como é que foi isso? Como foi? Meu pai, ele não teve. Ai, eu vou chorar, gente. A gente é chorona, A gente é chorando, mas vou tentar não derramar. faz parte, Mas faz pode parte. chorar também, a gente tem lencinhos, né? É. Meu pai, ele não teve oportunidade de estudar, mas o sonho do meu pai era ser médico. Então, eu acho que eu cresci um pouquinho com essa extensão do sonho, sabe? E eu sempre fui muito próxima do meu avô por parte de pai, meu Dichan. Meu pai é japonês, né? Eu sou misturadinha. E o Dichan era essa pessoa amorosa, sabe? Muito, muito, muito amoroso, carinhoso. Mesmo sendo oriental, ele sempre foi muito, em vez de ser fechado, ele sempre foi muito, muito, muito carinhoso. Obrigada. E nisso, meu avô teve AVC, né? Que é derrame, né? Derrame no cérebro. E eu era novinha, então eu peguei todo esse processo dele, as hospitalizações, e daí ficava com sequela motora, voltava para casa, e fisioterapia, né, enfermagem sempre cuidando, a gente sempre levando aos médicos, tudo isso, né, eu vivi muito isso. Então aquilo foi no meu coração crescendo, eu falei, nossa, eu quero ser essa pessoa que cuida também, sabe, que consegue trazer esperança, tratar, então além da extensão do sonho do meu pai, foi toda essa crescente de ver tudo que meu Dichan passou. Ele veio a falecer, mas assim, o tempo que ele ficou em terra, ele ensinou muito, até hoje ensina muito. Sim. E daí veio crescente isso. E quando eu entrei na faculdade, eu fui aquela que gostava de tudo, sabe? Passava na cirurgia, gostava da cirurgia. Passava na GO, gostava da GO. Sim. Passava na pediatria, queria pegar uma criança e fazer pediatria. Porque ela é puro amor, né? Então é isso também. Ama tudo e todo mundo. Já queria fazer de tudo um pouco. E a dermato para mim também sempre foi muito marcante, porque eu tive muito problema de pele quando eu era mais jovem, né? Tive muita acne, e isso gera um problema de autoestima muito grande pra gente, né? A gente tá nessa época, a adolescência é uma época muito difícil de você tá formando a tua personalidade, então para mim foi muito difícil essa parte das espinhas, enfim, e eu tive muita ajuda com a minha dermatologista. E isso foi juntando, a gente vai sempre juntando tudo. Daí quando chegou o momento de escolher, fazer o X da escolha da especialidade, eu já tinha esse flerte com a dermato e eu senti que a dermato ela é completa, né, muito. Doc? A gente tem criança na dermatopediatria, a gente atende tanta parte, né, dos mais idosos com câncer de pele, tem essa parte da medicina estética que é simplesmente sensacional, você tratar autoestima, às vezes problemas que a pessoa tem, ela divide com você e você vai tratar com algo que é externo e para ela tem um impacto muito grande. Sim. Então, e também tem cirurgia nos nossos pequenos procedimentos, então a parte clínica, então a dermato para mim foi aquele tudo, perfeito. Ela é bem isso, é a nossa especialidade, ela é o tudo. Muito e aí medicina você fez aonde? Porque você morava lá em Dourados. Sim. Eu morava em Dourados, daí eu saí com 15 anos, eu fui fazer colegial e fazer cursinho. Fiz um ano de cursinho. Daí você foi pra onde? Ribeirão Preto.
Ribeirão Preto, de porque, Dourados. daí não é tão São Paulo ainda, né? Aham. Já tipo, no meio do caminho. Mas por que Ribeirão? Porque você tinha algum parente lá? Uma grande Era? amiga minha, que eu fiz balé a vida inteira, né? Olha, outro segredo outro da segredo, Datis, a não gente vai sabia. contando. E ela decidiu que ela, né, tinha família lá também, e que ia pra lá. Minha mãe deixou, meu pai deixou também. Eu falei, vamos Bora então, pra Ribeirão, fazer estudar. colegial lá. Daí eu fiz colegial, fiz terceiro colegial, fiz um aninho de cursinho, e daí a faculdade eu fiz em Catanduva, que é interior de São Paulo. Tá. E aí, depois de Catanduva, quando você decidiu pela Dermato, Quando eu aí você decidi fez pela aonde? Dermato, daí eu fui pra ABC, fiz clínica, porque era pré-requisito, né, na época que eu fiz. Fiz os 2 anos de clínica, os 3 anos de dermato e cada dia mais encantada, né, pela nossa especialidade. E depois fui para a parte de cosmiatria, laser, que eu gosto muito também. Isso que eu ia perguntar, né? Então, quando você entrou na dermatologia, você tinha ali toda a sua dor da acne da adolescência, né? E entrou numa residência, que você fez primeiro clínica, depois dermato. Então, era muito a dermato clínica. E no ABC tem muita parte cirúrgica também, né? Que é forte do ABC. E quando que a parte estética brilhou ali no seu olho, de você falar, isso aqui também quero pra mim, dentro da dermatologia? Brilhou, Doc, por essa parte de conseguir tocar, sabe? Eu acho que esse cuidado e essa troca que a gente tem com o paciente estético é uma coisa que, pra mim, faz muito bem pra mim e também faz bem pra pessoa. Então, essa troca que a estética traz pra gente, da pessoa trazer uma dor dela, às vezes divide muitas coisas da vida pessoal com a gente e saber o quanto a gente pode impactar. E isso me fez, né, ter essa queda pela estética e partir para fazer toda essa parte que eu gosto muito e tenho me encantado cada vez mais. E aí, lá na residência da ABC já tinha muito essa parte da estética? Como que era? Porque normalmente nas residências é mais a parte clínica e cirúrgica e a estética é mais uma passadinha, né? Conta um pouco desses detalhes também. Lá a gente tinha, sim, ainda existe um ambulatório, né, de cosmiatria e laser também. A gente tem algumas máquinas lá que a gente consegue fazer, tanta parte de tatuagem, cicatriz. A gente tinha, assim, e já começa, né, o primeiro contato, óbvio que, né, não é um volume que a gente consegue trabalhar, né, que a gente trabalha hoje, mas a gente fazia, assim, botox, um preenchimento, um bioestímulo, junto com os lasers que a gente tinha lá. Porque eu lembro que você me contou que daí também você já ia buscando também muitos cursos fora, né? Porque ainda mais por estar aqui na ABC, São Paulo, que daí já tinha muitas outras oportunidades também. Porque aí conta um pouquinho dessa sua jornada profissional. Então, assim que você saiu, você já começou a trabalhar, né, como dermatologista. Sim. E em que momento que você nos conheceu? Como que foi aí? Conta essa... Eu terminei a dermato bem na pandemia. Então, assim, foi aquela frustração de sonho, assim, parece que tudo que eu tinha sonhado a vida inteira, nossa, agora eu sou dermatologista, veio o Covid, né? Que foi também, né, barrou o sonho de, né, muitas pessoas e progresso de carreira, enfim. Daí trabalhei muito como clínica ainda, né, nessa época do Covid. Você foi pra linha de frente de Covid? Fui, graças a Deus, né, tinha a residência de clínica que também me ajudou muito. Sim. E nisso eu resolvi fazer uma pós. Daí eu fiz pós de cosmiatria e laser. E como toda formação, a gente, né, se sente falta em algum lugar, a gente procura um curso, a gente vai tentando sempre, né, especializar ainda mais e cobrir aquelas deficiências que às vezes só um curso ou só uma pós não tenha. E aí fui somando, estudando tudo para conseguir tratar meus pacientes. Maravilhosa! E aí, porque a gente tem entrevistado todas as médicas lá do grupo, né? E cada uma teve um ponto ali de encontro, né, com a gente. Algumas eu nem sabia como que de fato elas tinham nos conhecido, porque foi lá na entrevista, quando a gente conversou sobre isso, eu não lembrava mais. E conta como que você já conhecia a gente, como que foi né? Você encontrou a gente no Instagram, como que... Não, já conhecia, sempre te conheci. De quando entrou na Dermato, você já seguia e aí acompanhava a gente. Sim, já acompanhava, já seguia, já via o quanto o GTC estava à frente do tempo e realmente tá, né? Agora você tá lá dentro, aí você vê mesmo, né, de perto. À frente do tempo. Já acompanhava e tinha aquela admiração. Mas nunca tinha me ocorrido, assim, né? Tipo...
vou vir pra cá, assim, nunca tinha me ocorrido. E daí Porque depois que você terminou ali a Dermato, você não tinha uma vontade de voltar, por exemplo, lá pros seus pais, em Dourado. Você já tava paulistana já. Pai, desculpa. Pai, desculpa, mas eu não queria voltar. Ah, tá. Eu não quis voltar mesmo. Não, eu amo São Paulo. Amo E essa nem pra loucura. Ribeirão, porque Ribeirão também é delicioso, né? Não, eu amo essa loucura. E daí conheci um paulistano Sim. e casei e terminei de ficar, né? Foi ficando. Nisso eu já conheci o GTC. Tá. E uma amiga minha, que a gente já tinha trabalhado juntas, que é a Vi. Lembrei agora. A Vi um dia me manda uma mensagem tipo, Tice, abriu uma vaga de dermato aqui no GTC. Sim. Daí nisso, eu não tava feliz. Tá. Assim, Completa óbvio, não ali, tava né? completa, assim. Não vou falar que eu estava infeliz, que é uma mentira, mas assim, eu não tava feliz por completo. Tá. Na minha profissão, né, nos meus trabalhos, na minha rotina. E eu falei, sabe, né, vamos tentar, né? Vamos enviar aqui, conversar com o pessoal de lá, ver se eles me querem também. Foi. E foi dessa forma, e foi tudo muito natural, né? E no momento certo, assim, pra minha vida. Isso eu fico muito de coração e confiando muito em Deus, porque foi onde eu precisava estar, no momento que eu precisava estar. Foi, Deus faz tudo perfeito, né, na nossa vida. A gente tem conversado tanto sobre isso nos últimos dias, né, de como Ele vai... Tudo da nossa história, né? Você falou isso no comecinho, quando você estava contando, vai se interligando. Em um certo momento a gente entende os porquês, né? Nossa, que interessante isso aqui lá na minha infância, né? Então, seu pai tinha um sonho de ser médico, né? E não pôde, mas depois a filha ser... enfim, e tudo ser no tempo exato ali, né? Do que tinha que ser, da forma que tinha que ser. Exato. E uma coisa interessante, eu contei numa das entrevistas, da nossa parte de cá, porque vocês estão ouvindo, então, como que a Tice chegou, né, até a gente, e da nossa parte, os processos de entrevista, né, quando eu comecei, era só eu, né, um pouquinho ali da minha história, na verdade eu nem queria ter clínica própria, porque eu queria também voltar no meu caso, eu queria voltar para os meus pais, né, queria trabalhar com a minha mãe, não aconteceu, eu vim para São Paulo, quando eu montei a clínica eu falei, eu quero ficar sozinha, mas meu marido, né, doutor Eduardo, boss, quando ele entrou, começou a me ajudar na parte administrativa, ele foi vendo que eu precisava de mais, porque estava crescendo muito, senão eu não ia ter vida ali, né, só com tanta quantidade de pacientes só trabalhando. E aí, quando ele falou, tá, tem que colocar alguém, gente, assim, eu entrevistei milhares de pessoas, mas eu não queria, então ninguém tava assim, ai, não deu certo, não deu certo. E quando eu encontrei a primeira, né, que foi a Doc Pam, assim, aquela coisa de arrepiar, de sentir, ela, nem currículo eu fui atrás direito, porque eu senti nos valores, nos propósitos, né, ali no propósito dela, na conexão, e tecnicamente, a gente poderia ensinar, moldar ali, né, a formação, mas eu tinha também uma boa formação, e logo a gente viu que foi o matching perfeito. E de lá pra cá, todo mundo que entrou, no começo, eu que fazia as entrevistas, e a clínica foi crescendo, 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 e no momento que a Tice entrou, já tinha mudado completamente. Então, a gente realmente já não pedia mais currículo, era um formulário mesmo para se preencher, para entender exatamente se ia dar essa conexão, porque os nossos pacientes nos procuram, porque sim, a gente entrega o melhor da dermatologia, e isso seria um pré-requisito, o básico, assim, isso é o elementar, todo mundo que se candidatava no GTC, essa parte já se tinha muito bem, mas a gente queria esse além, né, era uma pessoa que ia ter esse olhar para o paciente além disso, né, e a gente recebe muitos formulários do Brasil todo, e tem uma pessoa do nosso time que já me conhece muito bem, conhece o GTC há muito tempo, ela que faz já a pré-seleção, depois do que ela seleciona, ela faz a primeira entrevista, e eu lembro direitinho que nessa época, né, a gente tava... Na verdade, eu lembro direitinho, não tinha certeza, acho que era uma vaga, mas ela se conectou com essas duas, que era a Tice e a Aninha, e no formulário, na entrevista, ela falou, é muito nosso jeito, ela vinha falar comigo antes de passar, né, pra entrevista com a gente, ela é muito a nossa carinha, muito jeitinho GTC, e uma formação impecável também, mas sobretudo o jeito, né, e tem essa coisa da gente sentir de quando era esse momento de Deus, e aí quando a gente fez a entrevista, eu saí da entrevista
falei pro Eduardo, eu falei, e agora? Eu gostei das duas, eu não sei, porque eu tô sentindo que é pra ser. E foi, e aconteceu, né? Porque era pra ser, amiga, Graças a esse nosso Deus. encontro. E ver hoje as pacientes tão felizes, cada paciente que passa pela Tice, é assim, cada relatório que chega delas, seja num corredor, seja numa mensagem que elas mandam, seja na própria pesquisa de satisfação, assim, de dizer bem isso, assim, medicamente, tecnicamente, ela é realmente impecável, assim, no olhar, do detalhe, do cuidado, no ouvir, mas sobretudo no que ela vai além, assim, de tocar e de impactar ali as vidas com esse carinho, com esse amor, define realmente muito a Tice. Então, sou muito feliz pelo nosso encontro, muito grata a Deus, né, por ter te mandado. E eu queria até fazer essa pergunta para você. O que te encantou no GTC, né? Porque você já trabalhava em outro lugar muito bom, já tinha outros empregos, é o que você falou, não é que não tinha motivos ali para você não estar feliz, mas você só não estava completa. E o que você acha que o GTC te completou? Por quê, né? Nesse sentido. Ai, Doc, é um time realmente, que às vezes os pacientes falam assim, nossa, vocês são todas parecidas. Sim. Eu falo assim, sim, porque a gente é parecida por dentro e por isso que deixa, acho que a gente mais parecida. Transborda, né? A gente somos todas muito a mesmo sintonia, caráter e valores, isso é muito bom. E realmente é isso que você resumiu, assim. Eu tinha meus trabalhos, mas eu realmente não estava completa. Quando o que vocês veem do GTC, assim, gente, é uma pontinha. Vocês não têm noção da imensidão que é essa empresa, que é uma família. Então, no GTC, eu encontrei aquela sensação de eu pertenço a um grupo que deseja que eu também pertença aqui. Sim. Então, nós estudamos juntas, a gente cresce juntas, a gente, né, tá junta para qualquer curso, qualquer novidade. Então, é essa sensação de pertencimento, e eu pertenço a um lugar que é saudável, que é amor, realmente. Então, hoje eu me sinto muito feliz de sair de casa, chegar no GTC, assim, que é esse cuidado que vocês veem, a pontinha, mas é uma família, realmente. Nós temos muitas pessoas envolvidas, né, Doc? Sim, a gente fala na alegria e na tristeza, é bem Exato. isso. Então, a gente chora junto, a gente ri, celebra junto, né? E isso é muito bom, assim, pertencer a um grupo que é maravilhoso e que tem uma convivência muito boa, e saber que a gente só vai crescer juntas, porque não existe, eu acho que, outra opção, né? Não, a gente só cresce. Só Uma vai puxando a outra quando uma tá ali, né, num momento mais difícil, mais cansada, desanimada, e uma vai puxando a outra ali, né? E o grupo em si também. Mas tem um desafio, né, que para algumas pessoas isso é um desafio, que lá no grupo a gente é muito intenso, então muito disruptivo, e o tempo todo, né, é novidade. Então não passa ali um mês que o nosso grupo, uma semana, vamos dizer, né, que no nosso grupinho não tem uma coisa nova, é um produto novo, um protocolo novo, é uma tecnologia nova. E como é que você tem lidado com isso, né, com essa parte? Eu fico apaixonada, né, porque é muito bom. Eu acho isso maravilhoso, a gente crescer, trazer novidade, chegou alguma coisa, vamos estudar isso, vamos analisar. Então eu fico muito feliz, porque era uma coisa que eu fazia sozinha. Sim. Que a maioria dos dermatos, né? Todo mundo, a gente segue estudando na vida, mas era uma coisa que era sozinha. E eu gosto tanto de ser junto, isso. E até bem isso, tem dia que a gente não está muito bem, tem dia que a gente, né, tem problema pessoal, tem alguma coisa acontecendo na vida. E às vezes a gente nem se fala, porque não dá tempo de se falar, mas é um olhar. É tipo aquela mão que encosta, aquele olhar que às vezes enche os olhos, a gente já sabe, a gente se conhece e a gente segue junto. Isso é muito bom. E eu gosto de perguntar dessa parte, né, das atualizações e como elas lidam com isso, porque a gente já teve resistência, assim, às vezes a gente não consegue ser adaptável, né, para esse novo, todo dia algo novo. E essa turma agora, né, e Doc Tice, especialmente assim, ela tem uma adaptabilidade,
né, de conseguir pegar uma tecnologia, porque ela é a rainha das tecnologias, assim, lasers é uma subespecialidade dela, eu diria, assim. Todo mundo lá na clínica, quando a gente tem dúvida de tecnologia, né, a gente fala, Doc Tice, como é que é isso aqui? Porque ela sabe a física, a mecânica, sabe, do além ali de só a entrega final do protocolo. Então, ela se adapta muito bem e cada vez que chega uma tecnologia nova, né, a Tice é a que vai estudar pra gente e dar aquela, o norte ali, ó, isso aqui vai ficar legal juntando com esse, fazendo com esse, né, para estabelecer os novos protocolos. E isso é muito admirável também, você, obrigada, amiga. Doc. E até me Fico conta muito dessa feliz. parte na dermatologia, a gente tem visto muito esse movimento mundial, né, da mudança aí de reduzir cada vez mais, né, a quantidade de injetáveis e trabalhar cada vez mais com as tecnologias. Como que você percebe isso na sua experiência, né, desde que você entrou no mundo da dermatologia e com seus pacientes e até para você mesma, porque vai ser uma próxima pergunta que a gente quer saber para manter essa beleza toda aí, os procedimentos que você faz. Mas começa pela tecnologia e depois conta em você também. Tecnologia. O Quite Beauty, criado por nós. Sim. Ele não é só... É tendência e vai continuar, né? A gente quer essa beleza natural, a gente quer a melhor versão, a gente não quer... Isso pra gente e para os nossos pacientes, né? Que você pareça mexida, mudada, que fez alguma coisa. Então, a tecnologia vem para esse auxílio, vem para a gente fazer esse estímulo de colágeno, tratar a superfície, tratar todas as camadas, né? Que a gente insiste tanto nesse multi-layer treatment que a gente fala, camadinha por camadinha, né? Músculo subcutâneo, pele. Então, a tecnologia vem como nossa aliada para isso, para entregar a beleza natural, que é o que a gente tanto insiste, né? E trazer essa longevidade, mas com muita naturalidade. Então, assim, eu sou apaixonada por tecnologia, né? Tanto os lasers, né? Radiofrequência, o ultrassom micro e macrofocado e essa associação de tratamentos que a gente consegue fazer nos nossos protocolos do GTC, a gente chega. Aonde a gente quer, né? A gente chega. Olha, como é interessante, até essa forma do posicionar, né? A gente está falando aqui, talvez com colegas, mas principalmente com os nossos pacientes. E quando a gente fala lasers, né? Muita gente acredita que todas as tecnologias dentro da clínica são lasers. Mas a Tice, ela é tão estudiosa e ela é tão, vai lá na raiz da coisa, porque o nome laser, ele só pode ser dito tecnicamente de forma correta para algumas tecnologias que de fato têm... São laser. Então, a radiofrequência que ela citou, o ultrassom, eles não são lasers, eles são tecnologias. E a Tice é isso, ela tem esse olhar muito completo para todas as tecnologias. E agora conta em você, amiga. Então, para entregar esse Quite Beauty, porque essa é uma pergunta que eu recebo das pacientes, de seguidores, quando a gente aparece junto. Gente, mas o que essa menina faz aí para ser tão bonita, né? E para manter essa beleza. Então, conta um pouquinho dos seus principais, aí, dos seus favoritos, ou de tudo que você já fez. Solta a lista. Então, vou contar tudo, que aqui a gente conta tudo, né? Comecei a tratar muito nova, né? Na residência a gente já vai começando a fazer, né, gente, os procedimentos e tudo mais. Então, eu já comecei fazendo, né, esse cuidado dessa profilaxia do envelhecimento, né? Então, tem toxina para tratar a parte muscular, sempre, tanto o rosto quanto o pescoço, a gente insiste muito em tratar pescoço, bioestimuladores desde antes dos 30, tecnologia super aliada, então ultrassom micro e macrofocado, laser, agora radiofrequência, que o coração bate mais forte. Todo mundo falou dessa agora. Eu também, tô viciada. A minha nova paixão, né, que são os fios de tração, que a gente não consegue. Ela se rendeu aos fios, gente. Ela também foi paciente de fio. Eu rendi. Não, gente, o fio faz pela gente milagres. Então, assim, quando a gente pensa assim, reposicionar a estrutura, trazer para cima, ai, fiozinho, amei, vou fazer esse ano de novo, com certeza. A gente pode contar a idade, Claro, amiga? pode. Conta aí, quantos anos? Fiz 36. Olha
Gente, ela tá muito bem, é um isso. rostinho de 20, bens a Deus. Obrigada. As pacientes chegam e falam muito isso mesmo, né? Do cuidado todo que você tem com a sua pele, como isso se Uhum, expressa realmente num rosto super bem cuidado e que não dá pra ver o que que foi feito, né? Por exato. toda essa Que é história. somatória de tratamentos, Sim, né? E além disso, que a gente também sempre pega o pé para as nossas pacientes, né? Comer direito, tentar tomar água. Ter ela um... pega no meu pé, Eu sim, pego no que ela é pé bem também. disciplinada com essa parte. Que a gente tenta sempre, óbvio, né? Não dá, a gente não consegue ter uma vida perfeita 100% do tempo, mas tentar diminuir os danos, tentar dormir direito, comer direito, isso eu tento também, E né? tudo isso reflete, Com né? certeza. Amiga, se você tivesse que pensar em uma história marcante na sua vida, seja na dermatologia ou na época da clínica, né? Com algum paciente, alguma história relacionada a essa sua parte profissional, conta pra gente. Tem uma história marcante, até recente, é do GTC. Ah, É uma paciente linda, muito querida, muito querida. Daí ela dividiu comigo, né, uma dor que ela estava sentindo, que ela já carregava durante toda a vida, porque ela nasceu com grandes assimetrias no rosto. Não é que ela tinha um acidente, né, algo pontual. Não, ela nasceu com grandes assimetrias. Claro que todos nós somos assimétricos, sim. mas no caso dela era bem visual e aquilo incomodava ela e ela trazia aquilo há anos, já estava com acho que 55 anos mais ou menos, não lembro ao certo. E daí a gente fez com ácido hialurônico, eu fiz o preenchimento, né? Bem para organizar onde era assimétrico e devolver para ela essa autoestima. E daí a gente sempre, né, faz e entrega o espelho pro paciente. Daí na hora que ela ergueu o espelho assim e encheu o olho de lágrimas, sabe? E ela me abraçou, então aquilo para mim foi muito marcante, porque é um procedimento que pra gente é simples, a gente faz todos os dias, né? E para ela teve um significado muito grande, né? Que foi quando ela conseguiu fazer, ela escolheu a gente, e aquilo tirou para ela anos que ela carregou de sofrimento, né? Daquela carga emocional muito grande. Então foi uma troca muito Que grande e eu fiquei muito lindo. feliz Eu de falo que não tem proporcionar. preço, né, amiga? Eu já vivi essa questão, né, lá atrás. Meu marido fez cardiologia e eu dermato. E por um período eu ficava pensando, gente, ele tá ali salvando vidas. E eu aqui fazendo, né, um botoxinho. Mas depois que a gente começa a viver isso na prática ali, né? E percebe realmente como a gente transforma, como a gente consegue resgatar e transformar uma vida com um procedimento, como você disse, que às vezes, né, a gente considera simples, mas que Exato. muda, né? E foi muito emocionante, desde o fato, assim, dela ter escolhido a gente, então foi uma coisa que ela foi, ela procurou, ela viu, ela escolheu estar com a gente, né, e foi muito emocionante, eu fiquei muito grata de ter vivido esse momento com ela. Isso é tão legal, né, quando a gente pensa no alcance da mídia social, né, que a gente consegue aí ir em pessoas que têm essas dores, porque isso é uma história muito que acontece com alguma frequência no GTC, né, de Sim. pessoas que têm uma dor dermatológica ali e que tem um sonho, uma vontade de fazer e que aí quando encontra fala, não, mas quero escolher um lugar assim que eu vou confiar, me jogar, me lançar e falar, aqui vai dar certo, né? Exato. E se prepara, né, financeiramente, se é um paciente que mora fora, né, prepara aquele momento para estar lá e a gente se sente extremamente honrado de poder fazer parte da realização desses sonhos, né, da vida deles. Foi o que eu senti, foi o que eu senti, essa honra de poder ajudá-la, dela venceu, né, escolheu a gente, venceu o medo, que os pacientes têm medo, né, tipo, e se não ficar bom, e se, sei lá, me mudar, então tem todo esse sentimento que às vezes até as pessoas, né, até agora, não sei se, vou falar. Conta. Às vezes até dentro das áreas médicas mesmo, né? Algumas especialidades desvalorizam a gente. Tipo, ai, nossa, Verdade. você estudou tanto para fazer um preenchimento? Sim. Sim. Sim, com É muito isso. orgulho. E é bem isso que a gente está falando. Na nossa mão pode parecer pra gente simples, perto, né, de vários procedimentos que a gente faz, mas assim, para fazer com a
perfeição, vamos dizer, né? Com essa precisão, com esse olhar tão artístico, né? E vendo ali cada detalhe, cada milímetro, né? Com certeza. Realmente precisa de muito estudo. E aí agora vocês entendem por que quando a gente vai fazer essa seleção, né, das nossas docs, pra gente, assim, a parte técnica tem que ser impecável. E aí um outro procedimento que ainda não se sabe fazer, porque é um portfólio muito extenso mesmo, que a gente oferece no GTC, a gente vai treinando ali, mas tem que ter esse olhar do todo para entender esse momento que cada paciente que vai no GTC vive, né, da realização de um sonho mesmo, e se entregar ali por completo, se doar total ali naquele atendimento, porque para o paciente é o que ele está esperando também, né? Com certeza, então, a gente tem acesso a muitas camadas dos pacientes, né? E a gente interpretar todas essas camadas e traduzir como que a gente vai entregar melhora de coisas que não estão ao nosso alcance, mas melhorando toda a parte de autoestima. Isso não tem preço, é muito bom. É verdade. E ainda para esse assunto, né, ainda nesse tema, eu sempre fecho com uma pergunta que está muito relacionada com o nosso propósito, né? A gente fala lá no GTC que o nosso propósito é fazer da vida do outro um lugar melhor após nos encontrar. Por isso que a gente fala aqui que esse podcast é para isso, é para de alguma forma, em alguma das nossas falas aqui, isso impactar e poder melhorar a sua vida também que está aí nos ouvindo. Então eu queria fechar, amiga, com uma pergunta. Se você tivesse uma mensagem final para inspirar as pessoas que estão aqui nos ouvindo a fazerem a diferença no mundo do outro hoje, o que você diria? Hoje, juntando tudo que eu vivi, que eu passei, tudo isso me tornou uma pessoa mais empática. E eu acho que a gente pode muito impactar na vida dos outros se a gente trata a outra pessoa com respeito e a gente trata a outra pessoa como a gente gostaria de ser tratado. E isso vale para tudo. Mesmo se você não tem, mesmo, sei lá, você vai passar e dar um bom dia, é o cuidado, é o amor que a gente tanto fala. Acho que seria isso. Tratar as pessoas com muito cuidado, com muito respeito e levar amor. Eu acho que é o que eu podia deixar. A Tice falou um ponto que é o que a gente sempre fala quando a gente vai comentar do propósito, que não é só sobre o outro paciente que está ali na nossa frente, ou um colega, ou colaborador, qualquer outro que passa no seu dia, né? Seja até o atendente do telemarketing. Pensa, então, como a Tice falou, né? Como você gostaria de ser tratado. E muito bom, amei. Obrigada. Muito obrigada. Foi um papo delicioso. Amamos conhecer um pouquinho mais da Tice, mergulhadora aí com tantas histórias aí, né? E com uma bagagem, gente, de tanto estudo, de uma formação maravilhosa e que se resume aí com amor. Muito obrigada por participar. Eu que agradeço ao convite. Sempre é uma honra dividir um tempo ao seu lado e estar com você, Doc. Obrigada mesmo. Muito bom. E para você que ficou com a gente aqui até o final, né? Eu sempre convido, se inscreve. É um canal novo, a gente está começando, mas a gente faz com muita paixão, com muito amor e vão ter muitos convidados incríveis. Então se inscreve aí para não perder nenhum dos episódios.